Livro de Mateus, capítulo 4. Eu quero ler primeiro o versículo 17. E esse versículo 17 é depois da volta de Jesus para a Galileia, né? Ele vem da Judeia e vai para a Galileia. Versículo 17 diz assim: e a partir, ou daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? A mensagem de Jesus, primeira, era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora vamos para o versículo 23, do mesmo capítulo. Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando. Primeiramente ele faz o quê? Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Lembra-se que no versículo 17, ele dizia: arrependei porque está próximo o reino. Amém? No 23, ele agora está dizendo, ele prega e ensina nas sinagogas sobre o evangelho, aquele que ele disse que estava próximo. E ele então começa a pregar. Mas ele não só prega, ele começa curando toda sorte de enfermidade entre o povo. E eu quero começar a minha reflexão a partir daqui. O evangelho, ele tem duas vertentes principais: proclamação e poder. O evangelho não é apenas uma proclamação de uma boa nova. Quando Jesus pregou dizendo: arrependam-se porque está próximo, logo em seguida o reino começa a se estabelecer e ele então começa a ensinar sobre o reino e a pregar, e não somente a proclamação, mas então revelando o poder também que este evangelho traz. Amém? Então vamos lá. Quais são as duas vertentes do evangelho? Proclamação e poder. Bem, temos muitos bons mestres, muitos bons pregadores, né? O nosso Brasil está cheio de grandes mestres, de grandes pregadores, mas nós temos visto pouco poder de Deus, e é impressionante, e é claro que alguns, tentando até demonstrar poder, e não tem poder de Deus, em alguns coisa nenhuma. Pelo contrário, às vezes querem chamar a atenção para si, e não sobre o poder de Deus. Agora, o que Jesus está dizendo? Que este reino que ele proclama, é um reino que é poderoso. Amém? Irmãos, e é muito fácil a gente acreditar que Jesus é poderoso, sim ou não? A gente sabe disso, que Jesus é poder, que Jesus faz maravilhas, que Jesus faz tudo aquilo que a gente não pode fazer. Mas Jesus disse assim: olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Lembra-se que numa outra ocasião ele dizia assim: vós sois a luz do mundo. Ontem no Dia com Deus eu estava ensinando, e eu disse então para a irmã Deusa, eu digo: agora você vai orar? Porque tinha uma garotinha enferma, ela levou um susto. Eu digo: é você que vai orar? E Jesus precisa manifestar o seu poder? Amém? Mas eu quero ir mais adiante. Vamos lá, vocês ainda estão de Bíblia aberta. Eu quero que você vá para o capítulo 10 de Mateus. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 10.
Antes de você, enquanto você procura, lembra que Jesus curou a sogra de Pedro, tá? A partir dali, Jesus começou a curar muita gente, e o texto vai dizendo que ele andava e curava muita gente. Agora, o versículo 10 diz assim, capítulo 10, versículo 1. Tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes o quê? Autoridade ou poder sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Agora vamos para o versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai ou proclamai que está próximo o reino dos céus. Versículo 8 diz o quê? Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graça dai. Bem, quando Jesus chega, no período do ministério de Jesus, o mundo espiritual estava um caos, havia muita religiosidade, mas muito pouco de Deus. Deus era só uma referência que as pessoas tinham. O sacerdócio estava prostituído, não havia profetas, o povo estava corrompido e tudo ia de mal a pior. Mas como a palavra diz que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, a região que havia em grandes trevas, houve ou apareceu uma grande luz. Jesus estava dizendo assim: olha, no momento de maior trevas, eu apareci. Aliás, eu acho que é Jeremias que diz que como de uma terra seca, ele sai um rebento, sabe, a sua raiz de uma terra seca, ou seja, a coisa estava muito ruim espiritualmente. Mas Jesus veio e começou a fazer coisas extraordinárias que ninguém jamais tinha ouvido falar. E era bom estar com Jesus assim, sim ou não? Andar com Jesus fazendo essas coisas. Agora Jesus escolhe 12 dos seus apóstolos ou discípulos para transformarem em apóstolos, ou seja, aqueles que vão ser enviados. Amém? Jesus chama e diz assim: ei, a partir de agora, vocês são meus auxiliares, não apenas para caminhar por onde eu caminho, mas agora vocês que vão curar os enfermos. São vocês que vão expulsar os demônios. São vocês que vão ressuscitar os mortos. Jesus chama os 12, enquanto eles estão muito bem animados e olhando na expectativa de Jesus o tempo todo fazer milagres. Agora de repente Jesus tira eles da zona de conforto, porque é muito bom andar com aquele que é poderoso e você está do lado querendo receber inclusive alguma bênção, e Jesus disse: não, você não só vai andar comigo, mas você vai ser o meu representante. E agora vocês vão sair. Eu deixo, e agora eu estou passando o legado para vocês começarem a curar os enfermos. Bem, por que eu estou trazendo, e uma das razões por que eu estou trazendo esta palavra esta noite? Venho muito preocupado. Esta semana foi uma semana muito complicada. Na terça-feira morreu o avô do pastor Felipe, que esteve pregando uns dias aqui atrás. Ele faleceu na terça-feira. Na quarta-feira, o avô da Thaís, que canta aqui na igreja, também morreu. Ontem, o pastor George estaria conosco, mas o pai dele também morreu. Ele vinha ontem, não veio porque o pai dele já estava doente e ontem morreu. O Ryan, na quinta-feira, acordou com uma dor terrível, tivemos que levar ele para a UPA e passou o dia lá, chegou em casa à noite,
tirando um pouco da dor, mas ainda persistia. Mas o pior aconteceu na sexta-feira. Eu conheço, eu sou muito próximo, na verdade, do avô da criança. Ele, uma pessoa, um homem de Deus, ele tem um filho que é casado, é um casal bem novo, parece-me que eles têm 25 ou 26 anos, o casal. E eles tinham uma criança, uma menina de 1 ano e pouco, ainda não tinha feito 2 anos, uma menina linda, correndo para todo lado, nunca teve assim nenhuma enfermidade, só coisas corriqueiras mesmo, né? E há 2 semanas atrás eles perceberam que a barriguinha dela estava um pouco inflamada, e eles então levaram no médico, porque levam todos os meses, né? Pai sabe como é que é, ele todo mês tem que levar no médico e tudo. E aí começaram a fazer uma porção de exames, e descobriram, depois de algum tempo, descobriram que ela estava com 4 nódulos, tumores na barriga, de câncer. Agora imagina o que é isso para uns pais. São servos de Deus, sabe, são os meninos assim, que estão na igreja o tempo todo, na verdade ele é quase um braço direito do pastor. São pessoas de Deus, o avô é um homem de Deus, vocês precisam conhecer, um dia ele ainda vai vir aqui, é um homem de Deus, que eu tenho assim um apreço muito grande por eles. Aí fizeram a biópsia, e quando fizeram a biópsia, então o câncer se espalhou pelo corpo inteiro, e sexta-feira ela veio a óbito. Você sabe o que é isso, irmãos? A dor. Eu estive lá, eu tive que dar uma palavra, essa é a pior coisa para um pastor, é ter que dizer o quê? Sabe, uns pais que estão ali, só Deus sabe como estão, os avós, e é interessante que era a primeira neta, tanto de um lado quanto do outro, aquela criança assim muito querida, todo mundo apaixonado, sabe, aquela criança que uniu as famílias, não é que eles fossem brigados, mas que aproximou muito mais os dois lados. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde está este poder? Porque nós temos proclamado o Evangelho, nós somos bons de proclamação, mas me parece que está nos faltando o outro lado da moeda, muito poder. E Jesus, sabendo, irmãos, que os discípulos iam ficar como se uma muleta, Jesus fosse aquela muleta que eles iam se segurar, Jesus disse: não, venham para o meio da guerra, porque vocês são os responsáveis também de mudar a história e o ambiente onde vocês vivem. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. E eu fiquei olhando, eu digo: Deus, onde está o Senhor? Porque tudo bem, os outros eram pessoas mais idosas, mas uma criança de 2 anos, e se prega muito, se fala muito, e na hora, sabe, e às vezes, irmãos, escutem bem, eu sei exatamente o que é soberania de Deus. Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele bem quiser, sim ou não? Só que muitas vezes nós jogamos para a soberania de Deus, porque nós não temos autoridade de fazer as coisas acontecerem. Porque antes de Jesus aparecer, Deus era ou não era soberano? Não era? Mas quando Jesus chegou, Ele curou todo tipo de enfermidade. Não ficou ninguém que Jesus não curasse. Os apóstolos, Jesus chama eles, e eles foram e pregaram o Evangelho, e todo mundo era curado. Os demônios eram expulsos. E onde está o Evangelho das Escrituras para o Evangelho que a gente diz que vive? Então Jesus chama os seus 12 líderes e diz: vocês é que têm que curar os enfermos. Claro, não é no nome de vocês, é no meu, amém, né? Ninguém sai curando assim: eu vou curar no nome de Ilquias, Deus me guarde. A gente cura em nome de Jesus, mas escutem, e às vezes a igreja olha para os líderes e diz assim: rapaz, onde estão os líderes da igreja? Por que os líderes não fazem nada? Será que eles não creem?
Jesus, sabendo disso, fez uma próxima viagem. E eu quero que vocês vão para Lucas capítulo 10. Espero que a gente chegue, como disse, em algum lugar esta noite. Como o texto é longo, eu vou ler só alguns. Lucas capítulo 10. Versículo 1 diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70. Agora Jorge, ele diz assim, a igreja, eu já mandei os apóstolos, agora eu vou comissionar todos vocês, toda a igreja, e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem, fosse na frente, em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Vocês vão na frente, eu vou para tal cidade, mas antes de eu ir, vocês vão na frente e é vocês que vão fazer. Quando eu chegar na cidade, o serviço já está pronto. Olha que coisa que Jesus está fazendo. Deu para entender? Antes Jesus ia só e eles iam acompanhando. Aí chega um momento, Jesus disse, não, vocês vão, os líderes, vocês vão fazer os milagres. Agora Jesus chama a igreja, todo mundo diz, vocês vão na frente, eu vou, por exemplo, para Cafarnaum. Então amanhã eu vou estar em Cafarnaum, vocês vão hoje para Cafarnaum. Ah, não é para parar o palco para mim, não, vocês vão curar os enfermos. Então, como disse, como o texto é longo, eu quero ir então para o versículo 9. Jesus dizendo para a igreja, curai os enfermos, que nela houver, façam o quê? Curem os enfermos que tiver nessa cidade. Irmãos, escutem isso. Jesus está dizendo para a igreja, vocês vão, e quando eu chegar na cidade, eu não quero encontrar mais nenhum enfermo. Quem tem que curar? Vocês. A vós outros, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, dizendo a vós outros, está próximo o reino dos céus. Pulem para o versículo 17, depois desta jornada, eles foram, e o que foi que aconteceu quando eles chegaram lá? Então eles foram, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, agora o que Jesus vai dizer? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dei autoridade para pisardes serpente e escorpiões, e sobre o todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha o que Jesus está dizendo. Os discípulos chegam da viagem e dizem, Senhor, nós fomos. E a gente não sabia muito bem, a gente era acostumado a ver o Senhor fazendo. Aí o Senhor mandou, mas eram os líderes, a gente pensava assim, não, foi só os cabeças da igreja, já estão andando mais com Jesus, sabe, por onde Jesus vai, o Senhor vai, os apóstolos vão, mas o Senhor mandou todos nós. Jesus, e quando é que nós chegamos na cidade, o que nos assustou é que os demônios estavam se submetendo a nós. Aí eu digo aos meus irmãos, todos nós fomos comissionados, amém? Você que nasceu de novo, foi comissionado, e Jesus disse, preguem o evangelho, anuncia o reino de Deus, mas faça o seguinte, curem os enfermos, façam milagres onde vocês chegarem. Como disse, nós não temos que ser só proclamador dizendo, vai vir, o reino está chegando. Não, façam o reino chegar, sabe, na vida das pessoas. Eu diria assim, a proclamação liberta as pessoas, amém? Se pois vos filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Mas o poder leva as pessoas a crerem em Deus. Amém? O Evangelho transforma, mas o poder, sabe, na vida daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, vai fazer com que o incrédulo olhe e diz, verdadeiramente, esse homem e essa mulher de Deus. Lembra que Nicodemo disse para Jesus, mestre, ninguém faz as obras que tu fazes se não vier da parte de Deus. Então, nenhum de nós temos escapatória para pensar assim, não só Jesus faz, ou só os líderes da igreja podem fazer. Jesus disse, não, somos todos vocês. Amém? Ei, onde você passa, onde tu passa tem problema. Onde você chega tem problema. Tem gente doente, tem gente endemoniada, tem gente precisando de um milagre. E escuta, Deus colocou eu e você nesta posição para revelar que há um Deus no céu e que por meio da sua vida Ele pode fazer uma mudança radical. Amém? Irmãos, é para nós. Mas deixa eu ir mais na frente. Assim, mas aí, vamos ver o que Jesus disse, né? Eu nem disse tudo. Jesus disse, eu via Satanás, olha o que Jesus disse. Sabe o que ele está dizendo, pastor Nonato? Eu conheço a obra de vocês. Eu sei que vocês têm autoridade, porque quando vocês falavam, Satanás começou a cair do céu. Irmãos, como disse, ele nem tinha sido batizado no Espírito Santo, porque ainda tem mais essa. Diz assim, pastor, mas eu não vou, porque eu não sou batizado no Espírito Santo. Sabe, eu não tenho esses dons, Jesus não precisou perguntar nem se eles tinham dons. Jesus não tem nem soprado sobre eles o Espírito. Só diz, vocês precisam crer para mudar. Irmãos, o que falta em nós às vezes é coragem e vontade de se arriscar em fazer a obra de Deus. Amém? Meu Deus do céu, hoje a minha palavra vai ser nesse nível aqui. Eu não vou estar muito teológico, eu quero trazer esta palavra para os meus irmãos. Agora vamos ver o que Jesus diz, versículo 19. E eis que eu vos dei o quê? Eu dei o quê? Para quê? Pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Agora, o que é bom? Nada. Aí ele reforça, absolutamente nada vos causará dano. Meus irmãos, sobre mim, sobre você, há uma autoridade vinda do céu, meus irmãos, amém? Você é agente do reino de Deus, e sobre você tem uma autoridade de Deus, e tem mais uma, e com a autoridade você pode fazer coisas extraordinárias, e Jesus disse logo, porque hoje tem, Silvana, uma teologia que diz assim, né? Cuidado com a retaliação. Já ouviram isso? Tem gente que nem ora porque disse, eu não vou nem orar por causa da retaliação. Jesus está dizendo, nada, absolutamente nada vai ter essa possibilidade de trazer retaliação. É isso que Jesus está dizendo, nada vos será, vai tocar em vocês. Mas ele disse mais. Versículo 20. Não obstante, alegrai-vos. Não porque os espíritos, isso é moleza, se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Ou seja, é muito bom expulsar demônios, é muito bom fazer milagres, mas vocês só fazem isso porque vocês têm um nome no céu. Sabe de uma coisa? Por causa do nome meu e seu, que está rolado no céu, por causa deste nome, então Deus deu a autoridade àqueles que têm um nome rolado no céu. Agora minha pergunta é, olhe para mim, todo mundo aqui, você acha que teu nome está rolado no céu, sim ou não? Vai falar, teve uns que falaram assim meio com medo, vou perguntar de novo, você acha que o teu nome está rolado no céu? Com certeza. Tá? Então deixa eu te dizer, tu é autoridade sobre Satanás.
Você tem a autoridade de Deus, porque o teu nome está escrito lá. Quando você fala, o céu responde, irmãos. Amém? E o céu, como tem até um livro que diz assim, o céu vai invadir a terra. Amém? Por meio da sua vida. É isso que Deus quer, irmãos. E quantas coisas nós já perdemos, muitas vezes, porque a gente tem medo de arriscar. Vai que não acontece. Aí você fica, meu Deus, eu vou orar, e se não acontecer? Aí a pergunta, e se acontecer? É assim, você nunca expulsou um demônio, dá um exemplo aqui, tem até medo, mas chega um momento que você fica encurralado, só tem você, aí vai você, só Deus sabe, porque não tem costume, aí vai com medo, aí tu expulsa, Satanás sai, que é uma maravilha. Eu te pergunto, tu muda ou não muda de patamar de fé? Hein? Meu amigo, meu irmão, tu te sente poderoso, é assim. Então às vezes Deus coloca a gente, Carlos, num lugar que é assim, é só te pressionando para te acreditar. Então ele diz assim, eu vou te dar essa oportunidade para a manifestação da minha glória. Então não tenham medo, amém? Se não sabe, chame outro, me chame outro, sabe? Mas tente, coloque sua fé em ação, meus irmãos, amém? Porque Deus está esperando muitas vezes a gente ter coragem de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Como disse, ele começou fazendo, depois ele chama os apóstolos, vocês vão, depois ele disse, não, só agora não é só vocês, eu estou treinando vocês para um local ainda muito maior, então vai todo mundo. Se Jesus fosse pastor desta igreja, dizia, agora vocês vão sair por aí pelas ruas, e vocês vão encontrar uma porção de gente endemoniado, que estão aí no carnaval, vocês vão chegar lá e impor as mãos sobre eles, e vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos. Eu sei que alguns diziam assim, não Senhor, hoje não dá para mim, hoje eu estou meio preocupado, hoje eu estou meio gripado, sabe? Ia perder a oportunidade, escutem-me aqui em nome de Jesus, nós estamos perdendo grandes oportunidades de Deus fazer grandes coisas. Vamos mais para frente, porque não vou pregar muito hoje. A grande comissão, antes de ir para Atos, vamos voltar para Mateus capítulo 28. Todos conhecem esse texto. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembra que ele tinha dado autoridade aos discípulos? Amém? Agora céu e terra receberam toda a autoridade dele, e agora ele vai autorizar aos seus discípulos usarem a autoridade. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até onde? Até a consumação dos séculos. Ele disse, ensinem as nações, pegue as nações, pregue para elas e discipule as nações. Não é para uma pessoa, mas as nações, na cabeça de Jesus, o evangelho seria anunciado, e não somente anunciado, mas o evangelho seria ensinado, e as pessoas seriam discipuladas nas nações. E ele diz assim, olha, diga para eles guardar o que eu tenho ordenado. O que Jesus tinha ordenado? Pregar, mas curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos e fazer grandes sinais e maravilhas. Amém? Texto clássico que quando se fala sobre isso, a gente ouve Atos capítulo 1, versículo 8, que diz o que? Mais recebereis poder ao descer sobre vós, né?
o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia, em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E lembra que o Espírito Santo veio sobre eles? E naquele dia, 3.000 almas se renderam a Cristo. Amém? Passou-se uns dias. Vocês lembram que eles subiram para o templo para orar? E havia um homem coxo que pediu uma esmola, vocês conhecem o texto. E ele pediu uma esmola, Pedro disse: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos aqui, nós te damos em nome de Jesus. Olha, ele não orou, ele não fez uma grande oração. Ele nem disse: Jesus, cura ele. Ele disse o quê? Em nome de Jesus, levanta. E o homem saiu andando e pulando. E naquele dia se converteu mais 5.000 almas. Havia um outro homem aleijado. Sabe o que Pedro disse para ele? Pedro olhou para ele e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ele não orou, meus irmãos, no sentido que a gente ora, sabe, faz tanta coisa. Ele não, ele disse: Jesus Cristo te dá saúde, levanta. E o texto diz que ele pulou, saltando, sabe, diante do Senhor e andando. E por que não acontece? Mas eu quero trazer então para vocês, para encerrar, Atos capítulo 5. Porque, meus irmãos, ou Deus traz um avivamento para nós, da gente começar a fazer mudança, da gente ir nos hospitais e curar os enfermos. Aí os enfermos vêm para a igreja e saem pior. Entende? A gente não cura uma bronquite? Que história é essa? Onde está o poder do Evangelho? Agora vamos ver aqui. Eu falei onde? Atos capítulo 5, né? Vamos para o versículo 12. Muitos sinais, prodígios, eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Ou seja, não era só cura. Ei, Deus não só cura e nem só expulsa demônios, Deus faz milagres extraordinários. Amém? E costumava todos reunirem-se de comum acordo, no pórtico de Salomão, que ficava ali próximo das escadas do templo em Jerusalém. Eles estavam ali, sabe, eles iam onde o povo estava. O povo estava lá, eles iam. E eles começavam então a fazer sinais, milagres e maravilhas. Não era na igreja reunido. Eles se infiltravam entre o povo e começavam a fazer milagres. Mas vamos lá. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes atribuía grande admiração. Versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Ou seja, eles iam vendo os milagres, os prodígios, e eles iam se convertendo por causa do poder que saía não só em palavras, mas daquilo que eles falavam começava a acontecer e as pessoas iam se rendendo a Cristo. Versículo 15, a ponto, essa aqui é bom, de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e maca, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Mas tem mais. Afluía também muita gente, das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram o quê?
Eram alguns? Todos. Então, ó irmã Eliane, irmão Pedro está em Jerusalém, ele vai para o templo, ele começa aí a igreja se infiltrando entre as pessoas, e começou a acontecer muitos sinais e maravilhas, as pessoas começaram a se converter. Como a multidão era muito grande, não dava para eles pregarem, sabe, e orarem, colocar a mão na cabeça um dos outros, das pessoas. Alguém teve uma ideia: rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um corredor aqui, pelas ruas, o texto vai dizendo aqui, pelas ruas de Jerusalém, as pessoas colocavam os enfermos, não é para Pedro orar, porque não dava mais, que era gente demais precisando. Então, eles disseram: rapaz, se ele está aí, se ele passar, e só a sombra dele tocar no enfermo, ele vai ser curado. E escuta, e as pessoas começaram a chegar, as cidades próximas, as aldeias próximas, ouviram falar desse fenômeno de Pedro passar e as pessoas serem curadas. Sabe o que as cidades fizeram? Disseram: gente, tem um homem e tem uma gente que quando eles passam, até a sombra deles cura, vamos para lá. E o texto disse que eles foram, e quantos foram curados? Vocês podem imaginar. Vocês sabiam que em 100 anos de evangelho, 100 anos, a igreja passou para 6 milhões de pessoas? Quando o evangelho começou, 6 milhões em 100 anos. E 6 milhões, irmãos, quando a gente pensa na nossa época aqui, é relativamente fácil, que nós temos muito mais facilidade, não é? Outra coisa, as cidades são muito maiores. Uma cidade de 40 mil pessoas era uma cidade grande, de 100 mil pessoas era uma cidade grande. Eles invadiram, sabe, a Europa, a Ásia, eles invadiram aquele Oriente Médio e começaram a pregar o Evangelho, e 6 milhões aproximadamente, eles se renderam a Cristo. Aliás, chegou um momento que eles disseram assim: rapaz, aqueles que viraram as cidades, ou o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. Ou seja, eles não sabiam que eles estavam virando de cabeça para cima, que o mundo é que está de cabeça para baixo, não é? Mas eles disseram: rapaz, esses caras estão virando tudo, está mudando tudo. E aqui eu findo minha palavra esta noite, que eu disse a vocês que eu ser bem sucinto hoje, porque eu quero trazer o fundamento da minha mensagem hoje, é trazer uma realidade para a igreja, que todos nós, irmãos, todos nós que somos servos de Deus, temos uma responsabilidade. E não só responsabilidade, porque se Deus não desse responsabilidade e não nos desse autoridade, entende? Nós estaríamos perdidos. Ele cobraria de nós aquilo que Ele não deu. Mas, irmã Léa, Deus deu, por meio do seu Espírito Santo, um poder para que a gente ande nesse poder, que a gente não veja, sabe? E eu sei, como disse ainda há pouco, sei que Deus é soberano e Deus pode levar alguém a hora que Ele bem entender. E eu entendo isso, mas entendo que muitas vezes, irmãos, o problema não é da soberania de Deus, é porque nós não temos coragem de orar, ou às vezes a gente não ora, ou porque não tem fé, ou alguma coisa acontece. Porque tem gente por aí, irmãos, gente que não tem glamour, mas tem unção de Deus, amém? Gente que não faz muito barulho, mas onde chega, as coisas acontecem. Vocês já viram gente que às vezes a gente vai, se reúne uma porção de gente, ora, e não acontece nada, e chega um irmãozinho, e impõe a mão e as coisas acontecem? Eu lembro da missionária Edna, ela já esteve aqui algumas vezes, que ela está na África, vocês já viram ela aqui algumas vezes. Um dia eu cheguei, há muitos anos atrás, de longe eu olhei, eu, ela e mais uma outra irmã, tudo bem jovenzinho. Nós fomos chegando perto,
Tinha uma roda de gente, irmãos, na porta da igreja. Uma mulher endemoniada. Meu Deus, e estava aquela loucura, e gritaria, e sai, não sai, e amarra, repreende. Sabe aquela história de crente, né? Está amarrado, repreende, e tal. E estava aquela confusão toda. Eu digo, meu Deus, que loucura é essa? E era tanta gente, eu não sabia, eu desconfiei logo que era demônio, porque estavam falando isso, né? Mas era tanta gente em cima, que eu acho que o demônio já estava sufocado. E ele não podia nem sair, ele já estava sufocado. Eu digo, meu Deus, que loucura! A Edna, ela foi muito mais audaciosa. Quando ela olhou, ela disse, não, pelo amor de Deus, sai todo mundo. Sai todo mundo. Aí todo mundo se afastou. Ela foi lá e disse, saia em nome de Jesus. Desse jeitinho, do jeito que eu estou falando aqui, imagina, saia em nome de Jesus. Aí a mulher ficou boazinha. E estava uma gritaria na porta da igreja, sai, não sai, sabe? E o demônio dizia coisa, e era aquela confusão. Meu Deus do céu. Aí eu te pergunto, onde estava a soberania de Deus? O problema não era a soberania. Ah, não, Deus queria que o cara ficasse endemoniado. Não, Deus não queria. Era a igreja que estava ali reunida, que não tinha autoridade nenhuma. Ou às vezes não sabe que tem, porque não acredita. Está pensando que sai. Irmão, demônio não sai no grito, não. Quem ganhou no grito foi Josué com a sua turma lá, que derrubou o muro de Jericó na hora que eles gritaram. É só o muro de Jericó aqui que sai no grito. Demônio não sai no grito, demônio sai com autoridade. Enfermidade do mesmo jeito. Mas eu digo a vocês, irmãos, eu estou com uma dor no meu coração, porque há tanta gente sofrendo, há tanta gente doente, e Jesus está dizendo, o que vocês estão fazendo? São vocês que têm que cuidar das pessoas. É o pastor? Sim, sou eu. São os líderes da igreja? Sim. Mas é cada um de nós. E escuta, por mais fraco que você seja, por mesmo pouco que você conheça das Escrituras, você tem muito mais autoridade do que alguém que não tem o nome escrito no céu. Então está na hora da gente se levantar. Posicionamento, esta é a palavra. Não tenha medo de se posicionar. Às vezes você vai ouvir, e eu vou dizer mais uma aqui, e eu estou falando para crente. Alguns de vocês chegam num lugar, pode ser um lugar de crente ou de pessoas que não são crentes, e vem uma palavra no teu coração, como quem diz assim, fala para ela, diz isso, e você fica com medo. O Espírito Santo diz assim, ora por ele. Você diz, Senhor, nem me fala um negócio desse. Não, isso é doidice da minha cabeça. E Jesus está dizendo, fala. Aí você tira os olhos. E Jesus diz, fala, ora. Às vezes dá um abraço. E você faz de conta que não ouve. E depois pensa assim, Deus nunca me usou. Deus disse, eu tentei e foi muito. E você nunca quis, porque você é medroso. E Deus não nos deu espírito de covardia, amém? Mas de temor, em moderação. Eu findo minha palavra hoje porque nós vamos orar. Porque está na hora, irmão, da gente orar para Deus começar a fazer alguma coisa. Amém? Irmãos, eu já orei por um sujeito que um trator passou por cima dele. Sabe? E todo mundo dizia que ele ia morrer. E o pastor me chamou, e eu era jovenzinho, me chamou para me orar. E eu digo, que foi? E ele me disse, eu digo, misericórdia, meu Deus, um trator, aquela rodona passou por cima do peito do cara. Eu digo, como é que ora para um negócio desse? Mas o pastor mandou, eu digo, eu vou. E cheguei lá e orei, e repreendi o espírito de morte. O homem se levantou, irmãos, e começou a falar. O homem não falava, não fazia nada, estava ali. E escuta, de madrugada ele saiu dirigindo um carro. Isso foi 7 da noite, quando foi de madrugada ele saiu dirigindo um carro. Você entende? Que Deus pode fazer, irmãos, às vezes a gente não tem coragem. Eu podia citar algumas coisas que Deus já fez, mas a gente vai passando o tempo, parece que em vez de aumentar a fé, a gente diminui. Sabe? E Deus continua fazendo, porque Deus é fiel. Irmãos, eu vou contar só mais essa, acho que eu nunca contei isso na igreja. Mas Yasmin, minha filha era pequena, e ela tinha um sopro no coração. Começava assim,
aquela pancada, rapidão, depois parava, parece quase assim 1 minuto, a gente pensava, morreu. Aí voltava de novo e o médico disse, olha, tem que fazer um tratamento, tem que fazer muita coisa. E um dia eu me zanguei com aquele negócio. Eu digo, rapaz, que pai é esse? Que crente sou eu? E eu então, de madrugada, impus as mãos sobre o peito dela. Rapaz, ele estava pior nesse dia, e eu orei e repreendi. Continuou do mesmo jeito. No segundo dia, eu fui de novo, ela estava dormindo, eu impus as mãos e orei, e aí eu pensei, digo, meu Deus, aí parou, digo, piorou, porque ao invés de melhorar, parece que parou mais tempo do que devia. Digo, meu Jesus, agora ao invés de ela acabou, ela morreu. Digo, misericórdia, que oração fraca é essa minha? Mas no terceiro dia eu fui de novo, eu digo, eu não vou desistir. Quando eu terminei, eu percebi, digo, rapaz, será? Aí estava normal. No outro dia eu chamei a Erlen, eu digo, amor, não é tempo da gente levar a Yasmin no médico para fazer aqueles exames, porque a gente tem que fazer cirurgia. Eu fiz logo assim, que era para não chegar dizendo e induzir ela a acreditar. Eu digo, coloca a mão no peito dela. Ela disse, não, eu digo, coloca. E a Erlen ficou, amor, não, parece que ela está normal. Eu digo, não, era para provocar mesmo. E ela ficou um bom tempo, disse não. Aí eu chamei um outro amigo, digo, rapaz, ora pela minha filha, então, mas coloca a mão no peito dela. Ele colocou, e o que? Mas não tem mais nada. Escuta, e nunca mais aconteceu. Amém? Jesus é o mesmo ontem e hoje, e é eternamente. Eu me lembro que Rian, eu vou contar essa, eu já contei da Yasmin, vou contar do Rian. O Rian, meu irmão, ele tinha um, sei lá o que era, ele chorava a noite inteira, meu Jesus, era uma dor, eu acho que era na barriga, sei lá onde era, e um dia eu digo, não, eu vou orar, tinha até uma moça que morava lá em casa, depois ela disse, senhor, e o que o senhor estava falando, que língua era aquela que o senhor estava falando? Que eu comecei a orar, e depois eu comecei a falar em línguas, né? Esse menino era uma dor, que misericórdia, gritava de dor. Meus irmãos, foi a última vez. Amém? E eu poderia contar outras coisas, mas essa aqui não é para não estar contando apenas os testemunhos, é para dizer, irmãos, eu não era pastor. É que é um poder na nossa mão. Amém? Nossas mãos são ungidas, a tua palavra, a tua boca é ungida. Então aproveita aquilo que Deus te deu para transformar as coisas. Amém? Pode ser que você comece orando por uma dor de cabeça, mas ore. Depois você vai aumentando. Agora eu vou orar por uma situação mais difícil, porque vai aumentando a tua fé. Mas façam, mas uma coisa é certa. Eu não quero mais ser um pastor apenas que proclame o evangelho, no sentido de anunciar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero ser alguém que também tenha autoridade. Amém? E eu quero saber se vocês também vão comigo. Amém? De impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, de ressuscitar os mortos, sabe? De expulsar demônios, de fazer milagres mesmo, irmão. Porque se tem um período que o mundo precisa de milagres, esse é o tempo. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então fique de pé e vamos orar.